Fala galera, estamos na área de novo para trabalharmos com a sequência do nosso estudo. Vimos na última aula a classificação das soluções, os critérios, tá certo? Seria a questão do estado de agregação, depois a proporção entre soluto e solvente, a natureza do soluto e chegamos à quarta classificação. Precisei separar a quarta classificação, por quê? Porque eu preciso trabalhar um conceito antes com vocês. Esse conceito é coeficiente de solubilidade, beleza? Que pode ser traduzido para nós como ponto de saturação. Primeiro de tudo, coeficiente de solubilidade nos vestibulares, nós podemos representar por CS, coeficiente de solubilidade, ok? Ou também chamado ponto de saturação. Ô meu querido, quando você ouve o termo saturação, você pensa em chegou ao limite, chegou ao máximo que nós temos aqui. Mas como traduzir isso para química em soluções? Simples. Quantidade máxima. Máxima é o limite, além disso eu não consigo mais, ok? Quantidade máxima de soluto que eu posso solubilizar, que eu posso dissolver numa certa quantidade padrão de solvente. Essa quantidade de solvente, ela pode ser para 100 gramas de água, 100 ml de água, 1 kg de água, 1 litro de água. Mas quando a gente padroniza, a grande maioria dos exercícios traz para nós uma padronização, uma convenção em 100 gramas de solvente, 100 gramas de água. Sempre será para 100 gramas? Pode ser que você tenha para um outro valor, mas a padronização, discute que a gente, na maioria das vezes, trabalha com 100 gramas de solvente, 100 gramas de água. Perfeito? Bom, então é a quantidade máxima que eu posso solubilizar, quantidade máxima que eu posso dissolver de soluto em uma certa quantidade padrão de solvente, geralmente 100 gramas de água, 100 gramas de solvente aqui nesse caso. Não esquecendo de trabalharmos com dois fatores importantes: a temperatura, um fator externo, que seria a temperatura, perfeito? Claro que a temperatura influencia na solubilidade. Nós temos compostos que se solubilizam mais em solventes com o aumento da temperatura. Mas não se esqueçam, temos compostos que também solubilizam menos com o aumento da temperatura. Varia de composto para composto. Então eu não posso afirmar que sempre, aquecendo o sistema, eu solubilizo mais. Por isso que a gente estuda mais para frente, em curvas de solubilidade, as dissoluções endotérmicas e as exotérmicas. Calma, isso é na próxima aula, a gente vai trabalhar isso com vocês, beleza? Próximo. O próximo fator que influencia a solubilidade de um soluto em um solvente é a pressão. Claro que lembrando que quando a gente fala de pressão, a gente trabalha de gases, com gases. É só lembrar do refrigerante, tá certo? Eu só consigo solubilizar aquela quantidade de gás no líquido porque está sob alta pressão, tá certo? E quando a gente chegar nessa outra parte eu falo com vocês, ok? Bom, exemplozinho de como ser trabalhado. Tá vendo aqui? CS. O que é CS? Coeficiente de solubilidade. Valendo. É igual 10 gramas de soluto barra 100 gramas de água, 20 graus Celsius. Como é que eu interpreto isso? Como é que eu posso traduzir isso aqui? Ó, coeficiente de solubilidade ou ponto de saturação é a quantidade máxima que eu posso dissolver de soluto em uma quantidade padrão de solvente respeitando a temperatura. Ou seja, dissolvo no máximo 10 gramas de soluto, estou pegando aqui qualquer soluto, é um exemplo genérico aqui, que pode solubilizar-se no máximo 10 gramas de soluto em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, ok? Perfeito? Bom, de acordo com a minha classificação da solução,
nós já vimos 3 critérios na última aula e vamos agora para o quarto critério. O quarto critério é o ponto de saturação. É exatamente esse conceito que eu acabei de falar para vocês. Ponto de saturação ou coeficiente de solubilidade aqui nesse caso. Vamos lá? De acordo com esse critério, nós podemos classificar a solução em relação a 3 grupos: insaturadas, saturadas e supersaturadas. Vamos lá, começando. Insaturada. In, prefixo abaixo, abaixo da saturação. É aquela solução que não atinge o coeficiente de solubilidade. É aquela que não chega a atingir o ponto de saturação. Vou dar um exemplo para vocês. Todos estes exemplos que serão dados aqui vão partir dessa aplicaçãozinha, tá? Para a gente não perder tempo, então, ó, todos esses frascos desenhados aqui seguem a padronização desse coeficiente genérico que eu passei como exemplo para explicar isso aqui. Vamos lá, então. Posso dissolver no máximo 10 gramas de soluto em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Valendo! Primeiro recipiente, tenho 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Para ser uma solução insaturada, in, abaixo, é aquela solução em que eu vou colocar uma quantidade de soluto menor do que o máximo permitido. Ou seja, se o máximo seriam 10 gramas, ou sejam 10 gramas aqui, nós vamos trabalhar com uma quantidade menor que 10 gramas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, qualquer valor que seja menor que 10 gramas aqui nesse caso. Agora, vamos lá. Se eu colocar qualquer valor menor que 10 gramas, sendo o máximo 10 em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, ok? Uma perguntinha para vocês. É possível formarmos um corpo de fundo, um precipitado, um resíduo sólido no fundo do recipiente? Não! Por quê? Porque as soluções insaturadas, elas solubilizam uma quantidade menor do que o máximo permitido. Se essa quantidade é menor que o máximo permitido, toda ela será solubilizada, ok? Não havendo a formação de corpo de fundo aqui nesse caso, corpo de chão precipitado aqui nesse caso, ok? Então, as soluções insaturadas são aquelas que não atingem o ponto de saturação, o coeficiente de solubilidade, e nesse caso, nós teremos aqui a solução insaturada não formando corpo de fundo ou corpo de chão. Segunda classificação, solução saturada. Solução saturada é aquela que atinge o coeficiente de solubilidade, atinge o ponto de saturação, atinge o limite a ser dissolvido. Vamos lá? Se atinge o limite, que é o máximo que eu posso dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius seriam 10 gramas de soluto, perfeito? Ou seja, uma quantidade exatamente igual a 10 gramas de soluto, perfeito? Essa quantidade igual a 10 gramas de soluto é o limite, gera para mim uma solução saturada. E essa solução saturada gera um sistema homogêneo, uma única fase. Por quê? Se os 10 gramas são totalmente dissolvidos, está tudo certo. Porém, existe um segundo caso de solução saturada. Vamos lá? É aquela que eu tenho sendo colocada uma quantidade maior que o máximo permitido. Ué, professor, posso? Na verdade, eu posso tentar dissolver uma quantidade maior, mas eu não vou conseguir. Por exemplo, se o máximo que eu posso dissolver em 100 gramas de água a 20 graus Celsius é igual a 10 gramas de soluto, eu vou colocar uma quantidade maior que 10 gramas. Vou jogar aqui 12 gramas. Desses 12 gramas, o máximo que eu consigo solubilizar seriam 10.
E tudo que vem além de 10, tudo que vem em excesso, além do limite, não é solubilizado. Ou seja, 10 gramas vão se solubilizar aqui na solução e 2 gramas aqui nesse caso vão formar um precipitado, um corpo de fundo aqui nesse meu recipiente. Ou seja, nesse caso nós teremos um sistema heterogêneo, um sistema bifásico, gerando para nós aqui um corpo de fundo. Corpo de fundo é quando nós temos um precipitado que não foi solubilizado, que não foi dissolvido, porque foi colocado em excesso aqui para nós. Tudo bem? Porém, ela não deixa de ser solução saturada. Sabe por quê? Porque se o limite é 10 e ela só solubilizou exatamente os 10, ela chegou no limite dela. Por mais que eu tenha tentado colocar além do limite, ela não solubilizou a mais. Ou seja, ela continua sendo saturada, tá certo? Com corpo de fundo. A diferença entre essa situação e essa são os sistemas. Sistema homogêneo, uma única fase. Sistema heterogêneo, nesse caso eu tenho 2 fases. Aí você talvez olhe para mim e pergunta assim: ué, mas você falou que solução sempre era uma mistura homogênea? E é, ó, solubilizou uma única fase. Solubilizou os 10 gramas, uma única fase, e o corpo de fundo não faz parte da solução, faz parte do sistema. Por isso que o sistema, que é o todo, é heterogêneo. Sistema homogêneo, sistema heterogêneo. Porém, as soluções são saturadas, e solução é sempre mistura homogênea. Perfeito? Tranquilo? Legal. Depois disso, uma outra dica. Se o vestibular disser para você apenas que essa solução é saturada, ela não precisa evidenciar que tem corpo de fundo. O termo saturada já implica que pode ter a presença de resíduo sólido não solubilizado, que é o corpo de fundo. Perfeito? Próxima classificação: supersaturada. Supersaturada é aquela que ultrapassa o coeficiente de solubilidade. Aí você já se espanta. Você fala assim: ué, aí tem alguma coisa, professor, porque não pode. Ultrapassar o coeficiente de solubilidade é dissolver uma quantidade além do máximo. E você acabou de dizer que nós não podemos fazer isso. Calma, vamos lá. Solução supersaturada é uma solução instável. É uma solução instável. E tudo que é instável, obviamente, tem perturbações. Vamos lá? Vou mostrar para vocês por que elas são instáveis. Uma solução supersaturada, ela é instável porque ela pode variar ou a temperatura ou a pressão. Ela pode variar ou a temperatura ou a pressão, tá certo? Ou no caso até os dois ao mesmo tempo aqui, dependendo do sistema que a gente tem. Tá, e daí? Bom, vamos lá. Seguinte, se você perceber bem, uma solução supersaturada é aquela que ultrapassa o coeficiente de solubilidade, o ponto de saturação. Perfeito? Isso quer dizer que nós colocaremos uma quantidade além do máximo permitido. O máximo eram 10 gramas em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. E eu estou colocando uma quantidade além. Por exemplo, 12 gramas, igual essa aqui era com 12 gramas. Coloquei 12 gramas. E agora, os 12 gramas serão dissolvidos. Professor, mas não pode. Pode. Sabe por quê? Porque ela é instável. Eu estou variando temperatura e pressão.
Variando temperatura ou pressão, tudo que vem colocado a mais além do limite também é solubilizado. E percebam que não há a geração, a formação de corpo de fundo. Por quê? Porque só existe corpo de fundo em soluções saturadas. Supersaturadas solubilizam tudo, todo, o máximo, aliás, além do máximo que eu tenho. Quer ver só? 2 exemplos nítidos para que você possa entender. Vamos trabalhar primeiro com temperatura. Você vai fazer o seu achocolatado pela manhã, coloca lá o seu achocolatado em um copo com leite. Você sempre coloca mais, é óbvio. Para quê? Para gerar aquela crosta de achocolatado no fundo do recipiente. Perfeito? Tá certo? Ah, professor, eu não gosto. Não, tudo bem, fique à vontade. Mas gera uma solução com corpo de fundo. Nem todo achocolatado é dissolvido. O que você faz? Você pode aquecer esse leite com achocolatado, vai mexendo com uma colherinha e aí você vai tendo o quê? Uma solução que pode dissolver mais do que o permitido. Tranquilo? Porém, chega uma hora que você tem que desligar o fogo e não aquecer mais. Isso vai gerando uma solução supersaturada. Por quê? Aliás, isso, supersaturada. Por quê? Porque na verdade você variou a temperatura e agora está gerando uma instabilidade. Quando a temperatura volta ao normal, a temperatura ambiente, existe um excesso de achocolatado dissolvido, tá? Que o solvente não está mais suportando dissolver. Isso é que gera a instabilidade. E qualquer movimento que seja feito próximo ao recipiente, todo aquele achocolatado que foi dissolvido além, né? Ou seja, o excesso, ele volta a precipitar. E ao precipitar, ele deixa de ser supersaturada para ser saturada com corpo de fundo. Então a supersaturada e a saturada com corpo de fundo estão em equilíbrio. Aqueço o leite com excesso de achocolatado, supersaturado. Volta a temperatura ambiente. Chega num ponto em que o leite não suporta mais dissolver aquele excesso, saturado com corpo de fundo. O segundo caso com pressão é o refrigerante. O refrigerante, quando envasado, ele é submetido a alta pressão. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque o gás, né, que o CO2 que está ali dissolvido em líquido, a água, ele na verdade é colocado em excesso ali naquele caso. É dissolvido e você tem que submeter a uma alta pressão. Quando você abre o refrigerante, o excesso de gás é expulso, você percebe que ele deixa de ser uma solução supersaturada, que era o refrigerante, para ser saturada com corpo de fundo. Aí você olha assim e fala assim: ué, mas no fundo do meu copo não tem corpo de fundo? Por quê? Porque o soluto em excesso no refrigerante, ele é um gás, então ele vai para a superfície e não para a base do recipiente. Mas o excesso é o gás que está sendo expulso ali no caso, perfeito? Então refrigerante fechado, supersaturado, aberto, saturado com corpo de fundo. Leite aquecido, tá certo? Supersaturado. Leite a temperatura ambiente, saturada com corpo de fundo. Por isso que ela é instável, dura pouco tempo aqui para nós nesse caso. Tudo bem? Então, de acordo com o ponto de saturação, a gente classifica uma solução em 3 grupos: insaturada, saturada e supersaturada. Perfeito? Espero que tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.